Fala, meu nobre aluno, vamos iniciar o estudo do direito penal, o direito das condutas ilícitas, ou seja, ele visa punir indivíduos ou cidadãos que não seguem certas regras básicas de convivência. Para isso foi feito o direito penal. Por isso que o direito penal ele é chamado direito das condutas ilícitas, porque ele pune esses indivíduos delinquentes que vivem em sociedade. Para tanto, temos que iniciar o nosso estudo do Código Penal explicando o que é o Código Penal. Código porque ele foi codificado, ele foi colocado em um livro, basicamente, didático, com o artigo 1º, 2º, 3º, até o 359H. Direito penal porque, de acordo com a história, direito criminal, direito penalista, ele tornou-se mais focado no núcleo da pena e no regime que a ela será aplicado. Para tanto, temos que entender a história do direito penal. Código porque ele foi codificado. Positivado porque ele é válido por lei. Esse será o nosso estudo do direito penal, o direito das condutas ilícitas. Para isso que serve o direito penal. Outra característica bastante importante é que o direito penal ele rege-se pelo ramo do direito público. Por que ramo do direito público, Douglas? Porque o direito penal ele trabalha com o interesse público, o interesse de toda coletividade. Por isso que pode aparecer na sua prova como uma questão de concurso, que o direito penal é ramo do direito público, que veio prever crimes e combinar penas a elas aplicadas. Para tanto, vamos iniciar de cara e de forma muito didática o estudo do direito penal, o direito das condutas ilícitas. O Código Penal ele é dividido em duas partes. O Código Penal ele é dividido para a sua prova em parte chamada de parte geral do Código Penal e também o Código Penal é dividido em parte especial do Código Penal. Por que divide-se em duas partes, Douglas? Simples. Porque na primeira parte nós vamos trabalhar o direito penal com seu comportamento humano, ou seja, como se deu o crime. Por isso que na parte geral do Código Penal nós afirmamos a não existência do crime. Aqui não existe crime. É na parte especial que efetivamente você observará os crimes. Então é na parte especial que haverá as condutas, ou seja, os fatos típicos, os preceitos primários do tipo penal e incriminador, as normas incriminadoras, que são elencadas do artigo 121 do Código Penal até o artigo 359H do Código Penal. E no nosso estudo da parte geral, vamos pegar do artigo 1º até o artigo 120. Não. Vamos pegar do artigo 1º até o artigo 31 do Código Penal, que é o que você precisa saber para lidar com a parte especial do Código Penal. Então risque na sua prova o estudo do artigo 120, porque aqui cobra-se mais para a prova de juiz, a prova de promotor, esses que demandam um tempo maior de estudo ou uma carga maior de estudo, é que você vai estudar para fim do direito penal. Douglas, uma palavrinha que vai perseguir meu estudo pelo resto da minha vida, que ela é chamada de infração penal. O que seria, basicamente, essa expressão infração penal? É todo comportamento humano, todo ato ou todo ilícito penal, não administrativo e não civil, porque aqui se trata do direito penal feito contra ou em face do Estado. Logo, a expressão que vai seguir você pelo resto da sua vida é a palavrinha chamada o quê? Infração penal. E o que é, Douglas, a infração penal? O que seria essa nomenclatura chamada de infração penal? A infração penal é todo comportamento humano feito em face ou contra o Estado. Essa é a nomenclatura infração penal. Logo, para ela, foi classificada como gênero. Por que gênero, Douglas? Porque todas as condutas que são ilícitos penais são classificadas como infração penal. Então, coloque aí no seu quadro. É correto afirmar que a infração penal ela é um gênero. Por que a infração penal é gênero, Douglas? Porque ela comporta, na regra, duas espécies. Ou seja, ela comporta os previstos o quê?
crimes e ela comporta a contravenção penal. Eu já começo o início do nosso estudo já te dando questão de concurso. Olha que legal. A infração penal é gênero e comporta duas espécies, que são crime e contravenção penal. Por isso que no Brasil, a divisão da infração penal é uma divisão classificada como uma divisão dicotômica ou uma divisão dualista da infração penal, ou de acordo com a prova de delegado de polícia, sistema classificatório bifásico de divisão da infração penal. Douglas, eu já estudei direito holandês, direito alemão e vi que delito não nada a ver tem com a palavra crime, mas no Brasil isso não existe. Ah, Douglas, vai começar a falar sobre o direito comparado. Não, eu não vou enrolar você com essa matéria não, mas eu quero que você entenda que a palavra crime, ela é sinônimo da palavra o quê? Delito. Ou seja, falou a palavra delito, falou a palavra crime. São expressões equivalentes, ou seja, são sinônimos. Então pode cair na minha prova, Douglas. É correto afirmar que a infração penal é gênero e comporta duas espécies, crime ou delito e contravenção penal. Certinho, você vai marcar certo na hora da sua prova. Jamais confunda a infração penal sendo gênero e na sua prova cair assim. Sendo dessa forma, a infração penal é gênero e comporta, na regra, duas espécies. Crime, vírgula, ou seja, colocando um apóstrofo enumerativo, crime, delito e contravenção penal, isso vai estar errado na hora da sua prova, ou também dizendo que a infração penal é gênero e comporta, na regra, duas espécies, crime e delito e contravenção penal. Também vai estar errado na hora da sua prova. Por quê? Porque ao ele dizer que a infração penal é gênero e divide-se em crime, vírgula, delito e contravenção, ele está querendo dizer que é em três partes a infração penal. E não é. A infração penal divide-se em quantas partes? Em duas. E ao usar também essa conjunção coordenativa aditiva, ou seja, o e, dizendo que infração penal é gênero e divide-se em crime e delito e contravenção, ele está dividindo mais uma vez a infração penal em três partes e não é objeto do nosso estudo e nem para fim de questão. Lembre-se sempre, a divisão da infração penal ela é dicotômica, dualista ou sistema classificatório bifásico ou bipartido de divisão da infração penal. Qual é a diferença básica de crime para contravenção penal? A diferença básica de crime para contravenção penal está no critério chamado critério topográfico. Douglas, o que é critério topográfico? É a colocação. Eu tenho um título, eu tenho artigos e eu tenho os encaixes do crime. É cobrado em prova assim. É correto afirmar que os crimes estão previstos na parte especial e nas leis especiais. É correto afirmar que as contravenções penais estão previstas nas leis especiais e no Código de Contravenção Penal. Ou seja, a questão vai querer te embananar. E eu não vou deixar isso acontecer na hora da sua prova. Entenda o seguinte, onde estão previstos os crimes, Douglas? Lembra no começo do nosso estudo? O Código Penal divide-se em parte geral e parte o quê? Especial. E na parte geral, nós não tratamos o quê? O crime. Pois é na parte especial que trabalharemos os crimes. Então, respondendo essa pergunta de maneira muito esperta, pensa no seguinte, a infração penal é gênero e comporta duas espécies, crime ou delito e contravenção penal, sendo assim a divisão dicotômica e dualista, ou sistema classificatório bipartido ou bifásico de divisão. Os crimes estão previstos, primeiramente, na parte o que, meu nobre? Na parte especial do Código Penal. Ou seja, e não na parte geral do Código Penal. Aqui eu preciso fazer uma explicação bem bacana para você poder entender o próximo lugar que estão inseridos os crimes. Após a feitura do Código Penal, em 1942, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na rua Mata Cavalo, no período da Era Vargas, foi feito o Código Penal do artigo 121, na verdade o artigo 1º, né? Até o artigo 359H. Após a feitura do Código, ele não pôde ser editado, porque uma vez editado, ele é parado. E se ele for parado, outras condutas ao curso da sua paralisação ficarão impuníveis. Logo, as leis que vieram depois do Código Penal também vieram como crimes.
Ou seja, foram leis que extravasaram o limite do Código Penal. Por isso que essas leis são chamadas de leis extravagantes. Douglas, me dá exemplo de lei extravagante. Não preciso nesse momento, mas eu preciso te dizer que os crimes estão previstos na parte especial do Código Penal e outra, está previsto também nas leis o quê? Chamadas de leis extravagantes, ou seja, leis especiais ou leis extravagantes. Coloque sempre isso na hora da sua prova. Leis especiais ou leis extravagantes. Fazendo uma recapitulação muito rápida com você, que é concursando e quer cair matando em concurso. A infração penal ela é gênero e comporta, na regra, duas espécies: crime ou delito e contravenção penal. Dessa forma, a divisão da infração penal é dicotômica, dualista ou sistema classificatório bifásico ou bipartido de infração penal. A primeira distinção clássica, dá licença aqui, a primeira distinção clássica de crime para contravenção penal está no critério topográfico, ou seja, a colocação. Eu tenho o título, eu tenho os artigos e eu tenho os encaixes do crime. Topo, lugar, gráfico, escrito. Onde está escrito os crimes é a contravenção penal. Essa é a primeira distinção. O crime está previsto na parte especial do Código Penal e nas leis que extravasaram o próprio Código. Leis o quê? Extravagantes, também conhecida como leis especiais. Douglas, e a contravenção penal? Está prevista onde? A contravenção penal está prevista em um código à parte, que é o Código de Contravenção Penal. Então, esquece da prova. A primeira distinção de crime para contravenção penal é no critério topográfico, é a colocação. A contravenção penal está no Código de Contravenção Penal e os crimes estão na parte especial do Código Penal, leis extravagantes, ou também chamadas de leis especiais. Dando continuidade aqui ao nosso estudo das espécies de infração penal, eu preciso dizer o seguinte a você que está estudando há bastante tempo ou começou agora e não se atentou para isso. Contravenção penal não tem nada a ver, ou seja, é totalmente diferente de quem, Douglas? Dos crimes de pequeno potencial ofensivo. Por que, Douglas, é diferente do crime de pequeno potencial ofensivo? Porque se contravenção não é crime, não há de se falar que crime é o quê? Contravenção. Ou seja, se é crime de pequeno potencial ofensivo, não deveria estar aqui embaixo, deveria estar aqui em cima. E está numa lei chamada a Lei 9.099/95, que é a lei dos crimes de pequeno potencial ofensivo. Outra coisa bastante importante é a gente destacar a natureza do crime e a natureza da contravenção penal. Enquanto no crime existem condutas, tanto chamadas essas condutas de condutas dolosas, ou seja, condutas puníveis com dolo, também existem crimes com condutas puníveis por culpa. Deixa eu apagar aqui. Por culpa. Então existe dolo no crime e existe culpa. Toda regra ou todo comportamento humano, ele é punível por dolo. Agora, logo, na contravenção penal? Na contravenção penal, todas as condutas são puníveis com dolo. E não existe a punição de contravenção penal de forma culposa. Ou seja, não existe culpa. Pode cair também isso na sua prova. O crime, pela sua natureza, admite tentativa. Tentativa de roubo, tentativa de furto. Na contravenção penal, não admitem o quê? Não admitem tentativa. Outra coisa bastante importante que vale salientar aqui é que não admite tentativa na contravenção penal. Não admite tentativa na contravenção penal. Douglas, dadas essas observações, me explica a diferença de crime para contravenção penal. A diferença de crime para contravenção penal está no núcleo da pena, ou seja, na natureza e na gravidade da pena aplicada. Pois a pena, acompanhe comigo aqui, crime e contravenção penal, bem no centro, tá? Pena, ou seja, na natureza e na gravidade da pena aplicada. Pois a pena no crime, ela é sempre, e sempre mesmo, tá, meu nobre? Sempre mais grave. E na contravenção penal, a pena sempre será o quê? Menos grave. Então a natureza clássica é o quê? É no núcleo da pena.
pois a pena no crime ele é sempre mais grave e na contravenção penal é sempre menos grave. Cai também em prova dizendo o seguinte: o crime é uma infração penal de maior poder danoso às normas jurídicas em vigor. Tá certo. E a contravenção penal tem o menor potencial danoso ou lesivo às normas jurídicas vigentes. É a mesma coisa. Tá querendo dizer o seguinte para você, que a crime e contravenção penal, o crime ele é mais grave e na contravenção penal ele é menos grave. Agora, Douglas, já que o crime ele é mais grave, qual é o tratamento dado ao crime? O Código Penal prevê 2 tipos de penas, tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena educativa. Ou seja, o crime prevê as penas que são penas classificadas como penas privativas de liberdade, chamadas elas de quê? Reclusão, quando o réu fica recluso, fica trancado, e também chamada de detenção. O que é reclusão, Douglas? É quando o réu vai começar, o apenado vai começar a cumprir a pena, e ele começa a cumprir a pena no regime fechado. Detenção, Douglas. Ele pode vir a começar a cumprir a pena no regime semiaberto. Douglas, reclusão, regime fechado. 30 anos preso, 30 anos trancado. Detenção, Douglas, é o casado. Sai para trabalhar e volta para dormir à noite. Douglas, 1 a 4 anos de reclusão. Acompanhe comigo aqui, ó. 1 a 4 anos de reclusão. 10 a 15 anos de detenção. Qual que é mais leve, Douglas? É sempre a detenção. Não importa o quantitativo de anos. Importa que a detenção é mais leve do que a reclusão. Por quê? Porque aqui o réu fica recluso, fica absolutamente sob pena privativa de liberdade. E na contravenção penal, Douglas, qual é a pena? Na contravenção penal, temos a prisão, chamada de prisão simples, e temos também a aplicabilidade de multa. Mas, Douglas, aqui em cima, reclusão e detenção, existe multa? Existe. Olha que loucura. Aqui no crime também existe multa. Mas a multa aqui no crime, ela é classificada como multa acessória. Multa acessória. Ou seja, pode vir ou não culminado alternativo com multa. Aqui embaixo, não tem como. Aqui embaixo, essa multa que você acabou de ver, ela é classificada como uma multa, chamada de multa isolada, ou seja, ela será aplicada, independente de qualquer efeito jurídico ou decisão jurídica dada no tribunal. Certo aqui? Tranquilo? Tranquilo, Douglas. Essa é a distinção clássica de crime para contravenção penal na hora da tua prova. Vamos continuar o nosso estudo falando sobre os requisitos da infração penal. Dando continuidade a essa saga, né, meu povo, de infração penal, conceitos e espécies de infração penal. Vamos entrar agora nos requisitos da infração penal. A infração penal, cara, que você possa cometer a infração penal, você tem que ter no mínimo uma conduta humana. Ou seja, Douglas, apenas os seres humanos eles têm a capacidade de agredir, ou seja, a palavra agressão está intrinsecamente ligada à palavra conduta humana. Douglas, não parece ser óbvio? Vamos ver se parece ser óbvio. A palavra ataque está voltada a seres irracionais. Um cavalo me atacou, um búfalo me atacou, um tigre me atacou. Então a palavra agressão está numa conduta humana. Mas, Douglas, isso é muito óbvio. Não parece ser muito óbvio, mas no fundo é não. Quer ver só? A palavra agressão, ela pode estar ligada ao instituto da legítima defesa. O que a legítima defesa fala? Que é aquele que repele injusta agressão ao atual iminente a direito de si ou de outrem. Ou seja, o cara saca uma arma, você saca para se defender e dá um tiro no cara. Você repeliu uma justa agressão, então você está na legítima defesa. Agora, você está numa praia e sai um cão enfurecido do canil e vem na sua direção e te morde. O cachorro está te agredindo, o cachorro está te atacando. E você acabou de dar um tiro, ou seja, acabou de ferir o patrimônio de alguém. O cachorro pertence a alguém. Mas nesse caso, você está amparado pela legítima defesa, não. Agora você está amparado pelo estado de necessidade. Calma que a gente vai ver esse momento oportuno, mas eu quero que você saiba o seguinte. A palavra agressão está ligada a uma conduta humana. Apenas uma conduta humana. Douglas, e se o cão for instalado com ânimos raivosos a me atacar?
Se o cara joga o cachorro na sua direção, tiça o cão para te atacar, nesse caso você dá um tiro no cachorro, você está amparado pela legítima defesa, porque houve a extensão da arma, ou seja, ele usou o cachorro como se fosse uma arma. Então você está repelindo a injusta agressão da pessoa e não o ataque do animal. Tranquilo até aqui? Tranquilo, Douglas. Além de uma conduta humana, ela tem que ser consciente, ou seja, no momento da ação, da omissão, tem que ser completamente capaz de compreender ou entender o característico do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Quem fala sobre isso, Douglas? Quem fala sobre isso é a imputabilidade penal, no artigo 26. Considera-se o quê? Considera-se praticado o crime? Não, perdão. Considera-se consciente aquele que, no momento da ação da omissão, é completamente capaz de compreender ou entender o característico do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Se você não for consciente, não souber o que você está fazendo, ora o Código Penal vai excluir o crime e ora ele vai isentar você de pena. Douglas, além de uma conduta humana e consciente, ela tem que ser o quê? Voluntária. O que é voluntária, Douglas? Pô, aqui é bastante bacana. Na voluntariedade, você tem que ter o elemento volitivo. O elemento volitivo é a vontade, é o desejo de querer cometer aquela infração penal. Se você cometeu aquela infração penal não com vontade, ou seja, não com um elemento volitivo, o desejo, você cometeu aquela infração penal sobre uma coação. Essa coação, por sua vez, ela pode ser subdividida em coação física e ela pode ser subdividida em coação moral. O que acontece, Douglas, com a coação física? Se alguém forçar você a matar alguém a uma coação física, e essa coação física você não conseguir resistir a ela, ou seja, irresistível, se a coação física for irresistível, o Código Penal vai dizer que vai excluir o seu crime. Excluir o seu crime. O crime. Porque você estava numa coação física irresistível. Pô, me dá um exemplo. Imagine... Não, vou dar um exemplo de um filme bastante bacana em que o Brad Pitt participa como protagonista, né? Ele é o protagonista do filme. Ele tem um menino que se recusa a atirar nos judeus. E ele pega a mão do menino no filme, isso aí o Brad Pitt como soldado de guerra contra os nazistas, contra os alemães, né? E segura o dedo do menino na arma e puxa o dedo do menino juntamente com o dedo dele. Força o menino a matar o nazista, porque ele se recusa por questões religiosas. Nesse caso, o Brad Pitt, com uma disparidade física muito grande, ele, em relação ao menino, faz ele ser coagido fisicamente e de maneira irresistível. Nesse caso, o Código Penal diz que ele não cometeu nenhum crime, porque ele estava em coação física irresistível. Outro filme, que eu não me lembro agora qual, foi que um cara coagiu a mulher dele e falou assim pro esposo dela: vai ao banco agora e subtrai a coisa móvel alheia e traga para mim agora aqui 10 milhões de reais. Ele, o gerente do banco, foi ao banco, subtraiu coisa móvel alheia, deu na mão do cara, que é o sequestrador, o opressor, né, da coação, coagindo o cara moralmente a cometer aquele crime. E essa coação, ela foi uma coação moral irresistível. Douglas, me explica melhor isso. Explico. Vamos lá? A coação física irresistível foi o cara da arma. O cara segurou o dedo do outro e puxou o dedo dele. Forçou ele a matar o nazista. Aqui embaixo, o cara falou assim, ó, eu tô com teu filho e com a tua mulher aqui no chão da tua sala, vai ao banco agora e subtrai 1 milhão de reais. Ele teve a conduta de subtrair ao banco coisa móvel alheia, ele estava consciente sobre o que ele estava fazendo para entregar o dinheiro pro cara e ele não agiu de maneira o quê? Voluntária, porque ele estava numa coação moral o quê? Irresistível. Nesse caso, o Código Penal vai isentá-lo, ou seja, isenta de pena a conduta dele. Então, na coação física, ele vai dizer que exclui o crime e na coação moral ele fica isento de pena. Douglas, propositada. Aqui você vai ver o artigo 18 do Código Penal, inciso 1 e inciso 2. Inciso 1, você vai ver escrito lá o dolo, quando ele quis consumar o resultado. E o que? O inciso 2, que fala sobre quem, Douglas? Que fala sobre a culpa inconsciente por negligência, imprudência ou imperícia. Logo, você vai ver o propositado e o descuidada. Aqui, você vai ver o artigo 18, deixa eu só ajeitar para você. Você vai ver o artigo 18 do Código Penal, inciso 1, dolo, propositada. Inciso 2, descuidada, você vai ver a culpa. Que é classificada como culpa consciente nessa inconsciente.
por negligência, imprudência ou imperícia. Então, Douglas, me dá uma ideia de classificação de crimes. É claro, meu nobre, crime comum. O que é um crime comum, Douglas? É o crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Douglas, além de crime comum, eu tenho um crime também chamado o quê? Crime próprio. E aí, crime próprio, Douglas? Simples, meu nobre. O crime próprio foi o que eu te falei. Corrupção passiva, prevaricação, concussão. São crimes que apenas o cara que é agente público consegue cometer. O crime próprio, então, exige que o sujeito ativo, que é aquele que comete a infração, seja o quê? Tem uma qualidade especial, que no caso aqui em questão é ser funcionário público. Logo, o crime próprio é aquele crime que exige o quê? Exige uma o quê? Qualidade especial do sujeito ativo, do infrator. Tranquilo até aqui? Tranquilo, Douglas. Então eu tenho classificação como crime comum, como crime próprio, crime de mão própria, crime formal, crime material. Eu tenho uma gama de classificação de crimes. Mas no presente momento, vamos trabalhar apenas nessas duas classificações. Vamos iniciar agora os princípios do direito penal. Atividade, né, meu nobre? Sobre direito penal, sobre princípios do direito penal, sobre o artigo 1º, caput, o primeiro artigo inaugural da parte geral do Código Penal. Vamos trabalhar a matéria de princípios, ou seja, vamos começar a trabalhar a matéria de princípios. Princípios esses que são elencados ou são referências no artigo 1º do Código Penal. Logo após trabalharmos princípios, vamos trabalhar o fato, chamado de típico. Fato típico. Todo lugar estranho, você vai ver que não tem nada de estranho nisso aqui. Fato típicos. Logo após, vamos trabalhar os elementos do que, Douglas? Isso mesmo, fato típico, que aí meu aluno já está arrebentando. E logo depois vamos trabalhar as damas penais em branco. Mas vamos devagar para a gente não se enrolar aqui ao longo do nosso estudo. Vamos trabalhar então os princípios fato típicos e elementos do fato típico. Quais são os princípios que são elencados e referências no artigo 1º do Código Penal? O artigo 1º do Código Penal vai nos dizer que dentro dele há inserido alguns princípios. Quais são, Douglas? Vamos lá. Temos aqui o princípio da legalidade, que ele não está sozinho. Ele está junto com a anterioridade de lei e a reserva legal. Legalidade, princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade de lei penal. A primeira forma de cobrar, ela já está expressa no quadro, tá, meu nobre? É correto afirmar que o artigo 1º do Código Penal diz: não há crime sem autor que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Dessa forma, temos os princípios da legalidade, reserva legal e da anterioridade de lei. Tá certa a questão. Douglas, tem como aparecer mais alguns princípios? Tem. Por exemplo, a banca CESP-UNB fala que o artigo 1º do Código Penal está previsto o princípio da legalidade, da reserva legal, anterioridade de lei e o princípio também chamado princípio da taxatividade. O que significa isso, Douglas? Que está taxado, que está previsto como crime. Tem que estar taxado no Código Penal para que possa existir uma conduta prevista como crime. Lembre-se sempre desse princípio também aqui, que é aceito por algumas bancas. Mas, Douglas, o que fala o princípio da legalidade no Código Penal? Diz mais ou menos o seguinte: no Código Penal, para que possa ter crimes e a respectiva pena, tem que ter uma lei. Sem a existência de uma lei, não há como prever uma conduta tida como crime. Ou seja, o princípio da legalidade diz que tem que ter uma lei. Apenas uma lei poderá trazer uma conduta tida como crime. Agora, essa lei ela é dividida em dois tipos de lei. Existem as leis chamadas de lei em sentido formal e existe a lei que é chamada de lei em sentido material. Douglas, o que é uma lei em sentido formal? Lei em sentido formal é a mesma coisa que eu falar para você que é aquela lei que passa na Câmara e no Senado Federal.
É aquela lei que passa na Câmara, passa pelo Senado, vai na mão do presidente, a fim de sanção e veto, sancionou, promulgou, publicou, dá o prazo de vacatio legis, que é o prazo para a lei começar a funcionar, e a lei começa a funcionar no mundo jurídico. Essa é uma lei em sentido formal, tem que seguir o processo legislativo lá na Constituição Federal de 88, tem que seguir todo aquele processo de lei. Douglas, e a lei em sentido material? Ora, se a lei em sentido formal é aquela lei que tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, ir na mão do presidente, a fim de sanção ou veto, sancionou, promulgou, publicou, deu o prazo de vacatio legis para a lei começar a funcionar. Depois a lei começa a funcionar, a lei em sentido material não precisa nem um pouco disso. Exemplo, a medida provisória e o decreto. Pronto. A medida provisória e o decreto. São exemplos de lei em sentido o quê? Material. Medida provisória é aquela com prazo de 60 dias, prorrogada com mais 60, que depois do presidente da República, o governador e prefeito, que são chefes do Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal, respectivamente, tem que transformar em lei, senão ela perde a validade. Ou o decreto, para quem está estudando direito administrativo, é o poder regulamentar ou o poder normativo que os chefes do Poder Executivo possuem para dar fiel execução à lei. Ou seja, decreto e medida provisória não é aceito para poder fazer o quê? Para poder prever crimes e combinar penas. Douglas, você quer ser na minha prova? É correto afirmar que a tipificação de um crime foi por meio de lei. Lei em sentido material, ou seja, medida provisória e decreto. Está errada a questão. Não há como prever crime e combinar pena por medida provisória aí, decreto. Está obrigado você a dizer errado na hora da sua prova. Douglas, em caso excepcional, pode aplicar medida provisória e decreto? Não. Por medida excepcional? Não. Decreto e medida provisória não é aceito para crime ou para pena. Não é aceito no nosso mundo jurídico, no direito penal. Outra coisa também que cai em prova é o seguinte: é correto afirmar que, de acordo com o princípio da legalidade, uma lei em sentido material, ou seja, medida provisória e decreto, pode majorar uma pena, pode aumentar uma pena. Não. Ou seja, meu nobre, lembre-se disso. Medida provisória, decreto, não pode prever crime e combinar pena. Não pode majorar pena e nem em caráter excepcional. Apenas uma lei em sentido formal. Agora, Douglas, me explica o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal, porque eu não entendi muita coisa não. Tudo bem. Vem comigo aqui. A legalidade, eu vou desenhar para você uma coisa super bacana que você vai entender. A legalidade, ela é um sentido mais amplo. Ou seja, aqui eu tenho o princípio da legalidade. Pronto. Aqui eu tenho o princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que vários institutos previstos como lei, por exemplo, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto, ou seja, vários institutos como lei pode obrigar um ser humano a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Isso é óbvio. Agora, Douglas, o princípio da legalidade ele é aplicado no direito, ou seja, o princípio da legalidade ele tem uma visão muito mais ampla, ou seja, o princípio da legalidade ele é muito mais amplo. No Código Penal não é aceita a legalidade em sentido amplo. A legalidade do Código Penal ela não pode ser em sentido amplo. Por isso que o direito penal pegou a legalidade e junto com o princípio da reserva legal disse: eu reservo apenas uma lei. Por isso que eu não sou a legalidade em sentido amplo. Eu sou a legalidade em sentido estrito, ou seja, em estrito sensu. Eu sou a legalidade em sentido estrito. Eu, reserva legal, ou seja, reservo uma lei para poder prever crimes e combinar penas. Olha que bacana isso. Ou seja, no Código Penal segue o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal em sentido estrito. Tem que andar juntos. Então, se quer ser nota prova, é correto afirmar que prever crime e combinar pena segue o princípio da legalidade em sentido estrito. Ou seja, apenas a lei chamada de lei ordinária pode fazer o quê? Prever crime e combinar penas. Prever crimes e combinar penas. Apenas a lei ordinária pode fazer isso. Por isso que segue o princípio da legalidade e reserva legal em sentido estrito.
O princípio da legalidade e o da reserva legal, ele é previsto para prever crime e combinar penas, ou seja, para tratar de normas penais incriminadoras. Não é aceito ou não precisa seguir o princípio da reserva legal e o princípio da legalidade para trabalhar normas explicativas ou normas permissivas. Não precisa disso. O que precisa e o que se aplica à legalidade e reserva legal é as medidas de segurança aplicadas aos menores infratores. Ou seja, grave aí na tua prova. Aplica-se as medidas de segurança. De segurança. Uma vez que é assim em prova. É correto afirmar que, de acordo com o princípio da legalidade, a lei em sentido estrito, não se aplica as medidas de segurança. Errada a questão, porque o princípio da legalidade e da reserva legal aplica-se às medidas de segurança. Não aplicando-se, não precisa de seguir legalidade e reserva legal, não se aplica a normas penais permissivas e a normas penais o quê? Explicativas. Apenas a norma penal incriminadora, prever crime e combinar penas. A elas se aplica. Douglas, após trabalhar do princípio da legalidade e da reserva legal, vamos trabalhar o princípio da anterioridade de lei? Vamos lá. Anterioridade de lei significa dizer que a lei ela tem que ser anterior à conduta. Como assim, Douglas? Olha que bacana, ó. A lei, definição de anterioridade. A lei, deixa eu usar essa caneta aqui, anterioridade de lei, criando espaço para vocês, tá? A lei tem que ser ante a conduta.